Olá, eu sou a professora Beatriz Acâmpora e dando continuidade ao nosso ciclo de palestras Power Venus, o empoderamento da mulher, hoje nós vamos falar a respeito de assédio moral e assédio sexual. Na próxima segunda-feira, dia 5, nós vamos falar a respeito de gerenciamento do tempo, filhos, carreira e atividades domésticas. E essa será na próxima segunda-feira a nossa última palestra desse ciclo de palestras Power Venus, o empoderamento da mulher. O que é assédio moral? Assédio moral diz respeito ao modo como o trabalhador é tratado na empresa, em especial pelo seu gestor imediato. E muitas vezes essa pessoa é exposta a humilhações, a violência psicológica. O que a gente precisa fazer? Tomar um certo cuidado na hora de se relacionar com pessoas abusivas, saber se posicionar, muitas vezes até mesmo se afastar dessas pessoas e, se for preciso, denunciar. Se você percebe que esse assédio moral ele é muito violento e é recorrente, cabe, se na empresa houver aqueles canais como ouvidoria, por exemplo, denunciar nos canais mais apropriados. Na prática, o ato de expor o empregado a situações humilhantes, como xingamentos em frente dos outros empregados também, porque isso é uma coisa que acontece muito, e a pessoa se sente desqualificada, vulnerável, de estar sendo exposta na frente de outros trabalhadores. Exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriado quando todas as outras pessoas ganharam e somente aquele trabalhador não ganha, isso também se torna característico do assédio moral. Além disso, agir com rigor excessivo ou colocar apelidos constrangedores no empregado são alguns exemplos que podem configurar o assédio moral. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso quando as pessoas, elas muitas vezes não estão preparadas para assumir cargo de gestão, elas foram colocadas ali ou porque receberam algum tipo de promoção e essa promoção, ela não foi qualificada, não teve nenhum tipo de treinamento para exercer aquele cargo, ou ainda são pessoas que têm vários problemas de relacionamento ao longo da sua vida e acabam utilizando o poder para descontar tudo isso em cima de um determinado trabalhador. Tem que tomar muito cuidado com isso e evitar que você passe por esse tipo de situação. Ninguém está livre de passar por isso, mas o seu posicionamento, a sua assertividade, a sua colocação em relação ao seu autoconceito profissional, a sua firmeza, vai fazer com que o outro pense duas vezes antes de falar com você de determinada forma. Mas mesmo assim, caso você passe por uma situação como essa, procure ajuda das pessoas, tanto dentro da organização quanto fora da organização, porque muitas vezes a pessoa se sente até mesmo culpada de estar indo trabalhar, de estar desenvolvendo algum tipo de tarefa, simplesmente porque o outro, geralmente o gestor imediato, faz com que essa pessoa se sinta desqualificada e incompetente. O que acontece com essa pessoa? Um prejuízo do autoconceito profissional, uma perda de autoconfiança e o interesse pelo trabalho em função de estar abalado tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Propenso a doenças. Por que propenso a doenças? Porque a gente vai... Na medida em que você vai perdendo a sua autoconfiança, a pessoa pode ficar triste, pode querer ficar provando que ela é capaz o tempo todo, assumindo mais tarefas do que aquilo que ela é capaz de estar desenvolvendo. Então ela vai ficando propensa a doenças por uma série de fatores. E ainda forçada a pedir demissão. Esse é um outro problema quando a empresa faz de tudo para que aquela pessoa peça demissão. Se você está passando por alguma situação como essa, veja as melhores estratégias para lidar com a organização. Algumas características do agressor do assédio moral, aquela pessoa que agride. Se comporta através de gestos e condutas abusivas e constrangedoras, procura inferiorizar, amedrontar, menosprezar, difamar, ironizar, muitas vezes dar risinhos pelas costas ou afastado conversando com uma outra pessoa, faz brincadeiras de mau gosto, porque isso não é adequado para a vida organizacional, para a vida empresarial. Não cumprimenta e é indiferente à presença do outro. Você já pensou? Você chega no seu ambiente de trabalho, dá bom dia para o seu gestor e ele nada fala, fica em silêncio, dá as costas para você. É algo realmente constrangedor, é como se você não fosse bem-vindo naquele ambiente. Solicita a execução de tarefas sem sentido
e que jamais serão utilizadas. Então é como se a pessoa estivesse gastando sua energia para desempenhar uma tarefa que depois não vai ser utilizada. Controla com exagero o tempo das idas no banheiro. Aliás, isso é um tema muito problemático que hoje em dia ficou na mídia aí, né, a respeito da questão de proibir o uso de banheiro, diminuir o uso do banheiro, controlar o número de vezes que o trabalhador vai ao banheiro. Isso é totalmente fora de cogitação. As empresas, elas devem pensar numa estratégia de gestão que valorize o ser humano, que valorize a humanização daquele ambiente. E tempo de banheiro é algo muito complicado da gente avaliar, porque cada um tem o seu tempo na ida ao banheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso também, e a organização deve ter um código de condutas interno, um código de ética, para que as pessoas que façam esse tipo de situação, façam as outras pessoas passarem por isso, também sejam convidadas a conversar, sejam chamadas a atenção para que esse tipo de constrangimento não ocorra sucessivamente nem recorrentemente. Impõe horários absurdos de almoço. Horários absurdos de almoço, por exemplo, é a pessoa que ela chega 9 horas no ambiente de trabalho e às 10 horas ela tem que almoçar. Por que ela tem que almoçar às 10 horas? Ninguém quer saber se ela está com fome, se ela não está com fome, se ela tem o que comer naquele horário. Às vezes não tem nenhum restaurante aberto por perto, a maioria dos restaurantes só abrem às 11 horas. Então esses horários abusivos de almoço, você tem que comer em 15 minutos, em 20 minutos, tudo isso tem que ser refletido pela organização. A gestão hoje das organizações, a diretoria da organização, ela deve valorizar o ser humano e evitar o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. E aí a gente agora vai falar do assédio sexual. O assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E então, dentro desse processo, prevalece, né, o agente da sua condição superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou seja, quando o gestor ou o diretor ou alguém que exerce um determinado cargo na organização usa do seu poder para obter favores com intenção sexual. Então essa abordagem com cunho sexual que é indesejada, né, ela tem uma insistência inoportuna. Muitas vezes a pessoa ela vai sendo colocada à prova. Há uma insistência, convites insistentes para ir jantar, para ir ao cinema, fora do ambiente de trabalho, e às vezes aquela pessoa está comprometida num outro relacionamento e quando diz não, fala não posso, não vou, hoje não dá, né? E fica colocando muitas vezes até desculpas. E aí essa pessoa pode, esse gestor, esse diretor, ele pode se sentir com raiva, né? E começar a perseguir aquela pessoa profissionalmente em função dessas negativas do intuito sexual. E o assédio sexual ou moral, se o seu superior faz as seguintes colocações, ou seja, é assédio moral e também ou assédio sexual quando acontece alguma dessas coisas. Vamos ver quais são. Te elogia por razões não associadas ao trabalho. Imagina, você está recebendo elogios por motivos os mais diversos, menos aqueles que têm a ver com o seu ambiente de trabalho. De maneiras que te incomodem, aí a gente tem que avaliar isso. Está te incomodando? Então tem que sentar, tem que conversar, ou até mesmo ir a instâncias superiores. Te diminui como profissional por você ser mulher. Ainda faz piadas machistas. Se você tá falando, isso aí é porque a mulher é assim mesmo, aí só podia ser mulher, então tem que tomar cuidado com isso. Coloca a mão no seu corpo sem que você dê liberdade, porque ninguém tem que colocar a mão no corpo da pessoa e tocar a pessoa de maneira alguma, a não ser que isso seja permitido. Faz propostas sexuais não solicitadas, é uma outra questão também. A pessoa faz convites e propostas sexuais, brincadeiras com tom sexual, sem que você tenha dado nenhum tipo de abertura para isso. Grita com você, humilha você diante de outros funcionários, te trata com condescendência, supondo uma fragilidade ou inteligência menor do que a dos homens. É colocar como se... Isso é muito comum, principalmente para as mulheres que atuam em locais onde tem muitos homens trabalhando. É como se aqueles homens fossem superiores às mulheres, e a gente sabe que está no século XXI, isso não é uma realidade. As mulheres hoje fazem parte de mais de 41% da força de trabalho, e a gente com certeza vai chegar a evoluir muito mais do que isso. E também equiparação, né, que é uma busca que a mulher tem, uma equiparação também salarial.
Então, se eu recusar os convites insistentes, com o cunho de intimidade do seu superior, ele começar a tratar você com rispidez, com algum tipo de ignorância, algum tipo de tratamento diferenciado, fique atenta, perceba essa situação. E se alguma colega do lado também, que trabalha com você, está passando por alguma situação desse tipo, oriente, converse com essa pessoa, seja multiplicador dessas ideias que nós estamos colocando aqui no nosso canal do YouTube, Casa dos 7 Saberes. Então, essa pessoa, esse gestor, ele pode dificultar o trabalho, trocando escalas, horários de almoço, entrada e saída, tudo para causar prejuízo. Ou seja, isso é um combinado de assédio sexual e assédio moral. As duas coisas juntas. A partir do momento em que houve uma negativa da sua parte de se encontrar com aquele gestor, com aquela pessoa fora do ambiente de trabalho, ela começa a mudar te dar um tratamento completamente diferenciado e negativo. É algo que traz muito prejuízo também para o ambiente de trabalho. É necessário investimento em educação. A educação é a única saída que a gente tem. A gente precisa dessa educação. As mães educarem os seus filhos para que eles não tenham comportamentos machistas e nem acreditem que a mulher é algo que como um objeto ou uma propriedade. Então, tudo parte da educação. A educação em casa e também a educação na escola, para que isso possa ser dito, possa ser esclarecido. Homens e mulheres, não com diferenças de gênero nesse nível, diferenças de intelectuais ou culturais, mas as diferenças apenas físicas, que são comuns nos homens e nas mulheres. Mas sempre pensando na igualdade, a igualdade de gênero que é tão falada hoje socialmente. Ainda, outra coisa que a gente precisa fazer, o posicionamento da mulher que conhece seu trabalho e seus potenciais. Empodere-se, né? Tenha uma liberdade, uma certeza do que você está fazendo. E aí não abaixa a sua cabeça, não. Se alguém está fazendo colocações que são machistas ou colocações provocativas por você ser mulher no seu ambiente de trabalho, simplesmente prove quem você é, a que você veio, quais são as suas competências, as suas qualidades. Mas não é provar como um sofrimento, apenas faça a sua parte naturalmente. Com o tempo as pessoas vão observar e vão reconhecer o seu trabalho. E se isso não acontecer, talvez caiba até mesmo avaliar. Será que vale a pena eu continuar nessa empresa? Será que é essa empresa que eu quero continuar trabalhando, já que os valores organizacionais e culturais são completamente distintos daqueles que eu tenho? E ainda a autovalorização, autoestima. Quando isso é possível também o diálogo. O diálogo é fundamental. E aí não precisa ser aquele diálogo choroso, magoado, mas aquele diálogo de você olhar para a pessoa frente a frente, encará-la e falar para a pessoa: eu sou uma mulher, eu sou uma trabalhadora, eu efetivamente tenho competências e qualificações para estar nessa vaga e eu quero ser respeitado por estar aqui. Então, assim, assertivamente se colocar de uma maneira positiva diante de situações que são altamente constrangedoras. Quais são as precauções que nós podemos ter para o assédio sexual e o assédio moral? Algumas a gente pode começar a pensar. A educação é essencial, a gente já falou disso, mas isso é a longo prazo. O que a gente pode fazer a curto prazo também? A empresa tem que ter um regulamento interno claro, objetivo quanto a esses quesitos. Quando isso acontecer, algum tipo de situação de assédio moral ou sexual ocorrer, o que vai acontecer? Quais são as medidas que aquela organização vai tomar? Uma outra coisa é a avaliação, fiscalização e regras de punição para tais condutas. Por quê? Porque a pessoa que está passando por esse tipo de situação, ela vai se sentir mais segura para usar os canais de denúncia. E além disso também, ela vai poder perceber que muito provavelmente as pessoas que já foram colocadas, que vai ter uma punição caso isso aconteça, a probabilidade dessa pessoa infringir uma regra da instituição vai ser menor. Canal direto para denúncias que não prejudiquem o trabalhador, porque aí não falta mais nada, né? A pessoa, ela já está passando por uma situação difícil e ainda vai precisar ser punida no trabalho, não é justo, né? Orientação aos gestores e capacitação sobre esses temas, ou seja, nós efetivamente precisamos ter capacitações, treinamentos que abordem diretamente esse tema no ambiente de trabalho.
né, a questão de gênero, a questão salarial, a questão das diferenças de homens e mulheres, mas principalmente respeito entre as pessoas, para que as pessoas sejam preparadas para terem um relacionamento interpessoal no trabalho que seja efetivamente adequado. Na próxima palestra a gente vai falar sobre o gerenciamento de tempo, filhos, carreiras e atividades domésticas. A gente se encontra na próxima segunda. Até lá!